Coloquem a Mônica aí com a gente no ar, por favor. Cadê ela? Entrou. Oi, Mônica, boa tarde para você. Tarde. Boa tarde. Acho que eu estava no mudo. Boa Não, tarde Boa para tarde, vocês. Mônica. bem-vinda novamente. Ó, a Mônica é economista, ela é doutora em economia pela London School of Economics e também é Senior Fellow do Instituto Peterson de Economia Internacional em Washington. Ela acompanha muito bem a cena internacional como um todo, a economia brasileira e a economia americana. E o Toledo já estava até falando de economia ali, quase que eu falei para ele, Toledo, para de falar de economia, que não vamos chamar quem entende mais do que nós dois mil vezes esse negócio, que é a Mônica de Bolle, que é sempre um prazer recebê-la aqui com a gente. Olha, Kennedy, Mônica, mas o Toledo foi no ponto, tá? Porque isso que eu estava escutando ele falar sobre o que importa para as pessoas em termos de avaliação econômica, e é exatamente isso. Tanto que há muitos anos, décadas, na verdade, atrás, um economista norte-americano cuja fama se deu apenas por ele ter construído isso, ele construiu um negócio chamado o Misery Index, o índice de miséria, mas miséria em termos de sentimento, e esse índice é essencialmente a soma da inflação com o desemprego. Então, assim, é exatamente a inflação da cesta básica que conta no Brasil, mais alguma perspectiva aí de mercado de trabalho, desemprego e tal. Isso daí é o bem-estar percebido das pessoas por definição. é por isso que eu gosto de É. analisar a pesquisa só depois que eu falo com o Toledo. E aí eu fico repetindo o que ele pegou e falou. Não, na Né? Que é verdade, você vê que filme, eu ouço a Mônica e reproduzo com outras tá palavras. certo, tá certo. Olha só, ô Mônica, hoje tem reunião do Comitê de Política Monetária no Brasil. O Lula deu uma entrevista para a CBN ontem, na qual ele criticou novamente o Roberto Campos Neto, dizendo que para quem quer presidir um BC autônomo, ele está tendo uma atuação muito política. Os críticos dizem que é um BC que não é autônomo, é um BC que é dependente ainda do mercado financeiro e que o primeiro presidente desse BC autônomo está aí fazendo política. Os defensores do Campos Neto dizem que ele tecnicamente agiu correto, que briga política do Lula, e que o Lula reclamar do juros só dificulta a tarefa do Galípolo e das pessoas que ele indicou lá dentro do Copom para poder reduzir a taxa. Então tem esse debate todo, tem um debate sobre a situação fiscal brasileira, que teria piorado, aí o Lula também está fazendo reunião com ministros para ver onde corta. Aí ele falou, olha, eu não vou cortar em educação e saúde, não vou acabar com os pisos de educação e saúde, né? Mas tem muita isenção fiscal, vai analisar uma redução de despesas em previdência, levaram para ele discutir militares, enfim. Tem todo esse contexto aí, Mônica, em que tem uma crítica no seguinte sentido: o Haddad e o Lula não estão cumprindo com os compromissos fiscais que eles precisam cumprir. E isso vai resultar em juros mais altos e mais inflação. Aí a pergunta para a gente começar esse debate com você, que acompanha aí nos Estados Unidos, eu vou já encerrar essa introdução. A pergunta é a seguinte: por que o país como o Brasil precisam demonstrar controle fiscal, né, rigor fiscal, enquanto a dívida dos Estados Unidos, por exemplo, pode ir a 50 trilhões de dólares, Mônica? Bom, a resposta rápida para a sua pergunta, Kennedy, é que os Estados Unidos são o emissor da moeda internacional por excelência. Então, no final das contas, como o mundo inteiro quer deter dólares, o mundo inteiro está disposto a financiar os Estados Unidos. Então, essa é a Uhum. resposta rápida, o que não é verdade para o Brasil, né? Agora, tocando nos outros pontos que você mencionou, eu acho importante a gente destacar, no mínimo, dois, talvez três. O primeiro deles é o seguinte: o governo brasileiro, ou o executivo, né, então, assim, o Ministério da Fazenda, ou o presidente da República, o Ministério do Planejamento, seja lá que combinação que você queira dessas três, instituições ou representações, não tem hoje controle sobre o orçamento público. O Bolsonaro entregou para o Congresso o manejo do orçamento público.
Foi isso que a gente viu acontecer durante o mandato do Bolsonaro. Eu falei N vezes sobre isso, escrevi milhões de vezes sobre isso, assim, há um tempo já. Parei de escrever porque eu me canso de mim mesma, eu canso de ficar dizendo as mesmas coisas e depois lendo as coisas que eu escrevi. Nossa Senhora, é a mesma A coisa. gente também, viu, Mônica? A gente também se cansa de coisas que a gente diz aqui, fica Se Pois bobear, a é. gente faz o mesmo comentário todo dia, né? todo o Pois é, programa. eu me canso de mim, então eu parei porque não dá, entendeu? Você vai repetir a mesma coisa, mas o fato é que o pessoal que vive esperneando sobre política fiscal no Brasil, e volta e meia tem alguém esperneando no jornal, ora é o Armênio, ora é o Edmar, ora é sei lá quem, essas pessoas estão esperneando exatamente sobre o quê? O orçamento está inteiramente nas mãos do Congresso. Assim, a capacidade que hoje o executivo tem de gerir o orçamento de qualquer forma minimamente racional é quase nula. Então, assim, se a gente quiser realmente ter uma discussão sobre ó, o fiscal brasileiro, isso, aquilo, a gente precisa envolver o Congresso Nacional e colocar no colo do Congresso Nacional a responsabilidade pelo orçamento, porque está lá, ela está lá. Não, Então, você essa tocou num é. ponto aí que é o seguinte: o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco vão na Faria Lima, fazem um discurso de rigor fiscal. Chegam em Brasília, né? É assim, a desoneração da folha de pagamento, aí tem que apontar uma fonte de receita. Aí o Haddad edita uma medida provisória sobre PIS/COFINS, mas aí não dá, tá mexendo com a CNI e com a CNA. Então, assim, faz um discurso lá na Faria Lima e faz outro aqui em Brasília, né? E aí, rigor fiscal para pobre é prioridade desses caras. Eu acho que o que precisa, pelo menos as pessoas que nos ouvem aqui precisam, e eu acho que todas elas entendem, porque já ouviram a gente falar isso milhões de vezes. Mas quem é responsável hoje pela política fiscal é o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Então vai lá e reclama com eles. A Faria Lima quer reclamar? Reclama do Arthur Lira, reclama do Pacheco. Não adianta nada reclamar do Haddad. O Haddad não tem muita margem de manobra. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto super importante para colocar na discussão. Segundo ponto, que tem a ver com o Banco Central, com essa história toda do Campos Neto para cá, Campos Neto para lá, há, sei lá, um ano, eu acho, mais ou menos um ano, aquela época que ele foi no Roda Viva, já nem sei mais quando é que foi, eu Uhum. escrevi, não um, mas vários artigos dizendo o seguinte: Banco Central independente não significa que o presidente do Banco Central não tenha uma atuação política. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ter uma instituição Banco Central independente e um presidente do Banco Central que atua politicamente. O Campos Neto claramente atua politicamente. A gente já está vendo isso há tempos. Não é novidade para ninguém. Isso é bom ou é ruim para a instituição Banco Central? Não é bom. Agora, também não vai ser diferente sobre nenhum outro dirigente do Banco Central a partir do momento em que a gente vive num contexto em que a eu também não sei que palavra usar, Toledo, e detesto a palavra polarização, porque eu acho ela suave demais para dar conta disso que a gente enfrenta. Mas vamos lá, vamos falar em polarização, porque a gente não tem outra palavra. Aqui a gente esbarra nos limites da linguagem, né? Mas o fato é que quando a gente vive num contexto como esse que a gente tem hoje, qualquer presidente do Banco Central vai acabar tendo uma atuação política. Então, o Campos Neto está tendo uma e quem vier também terá, até porque será indicado do governo atual. Então, eu acho que isso não é bom para a instituição, para início de conversa, não é bom. E a independência em si, o Brasil ficou com uma espécie de fetiche pela independência do Banco Central. Francamente, o que importa para um banco central é ter autonomia para poder fazer a política monetária sem interferência de quem não deve interferir. Isso é o que interessa. Precisa de independência formal para isso? Honestamente, não.
Até porque a gente vê outros bancos centrais independentes que já estiveram ou estão para vir a estar, para falar um português meio esquisito aqui, na berlinda nesse aspecto. Vejam o que o Trump tem falado a respeito do Fed, que hoje está presidido pelo Jerome Powell, que foi indicado pelo Trump no governo primeiro dele. Se o Trump for eleito, ele já disse que ele não está satisfeito com o Jerome Powell e vai tirar ele de lá. Ou seja, um candidato à presidência da República já está dizendo em campanha que vai interferir diretamente numa instituição que é supostamente independente. Então, essa independência, essa questão da independência, é um fetiche bobo, porque no final das contas o que importa é a autonomia. E mais, num contexto de polarização política, como a gente tem no Brasil e como a gente tem aqui nos Estados Unidos, em que você, com a independência, muda o período de mandato dos dirigentes do Banco Central, de tal forma que o presidente do Banco Central fica lá e troca o governo, naturalmente vai haver atrito, seja que governo for, seja que presidente do Banco Central for, entre aquele presidente do Banco Central e o presidente da República que não o indicou. Só por Então, falar em atrito, Mônica, a bancada do PT acabou de ajuizar uma ação popular contra o Campos Neto por atuação político-partidária. Está na Justiça Federal. Você vê, é um exemplo do que você está falando, só para citar. é isso. E aí, no final das contas, essa questão, que o problema todo, assim, de todas essas discussões, é que, de um modo geral, os economistas sempre gostaram de falar sobre economia e principalmente sobre política monetária e Banco Central, ignorando que existe um contexto mais amplo chamado de política, no qual todos estão inseridos. Quando a gente tem a polarização extrema que a gente tem agora, fica muito evidente que não adianta você ter independência do Banco Central, ou seja lá o que for, tudo isso está submetido à política. E no final das contas, a independência do Banco Central, num contexto de alta polarização, vai levar a atritos que ferem, sim, a instituição de alguma forma, ou a percepção da instituição de alguma forma. Isso vai ocorrer, e é o que Ô, a gente Mônica, está vendo já. e quando você olha hoje para a situação fiscal do Brasil, inflação, situação macroeconômica, aí você vê a questão fiscal, tem a questão monetária, vai se ter reunião do Copom hoje. A taxa Selic está em 10,5% ao ano, que é a taxa de juros básica da economia. A gente está com um problema fiscal, os juros estão no patamar correto, no seu entender, deveria cair hoje, não deveria cair? Como é que você avalia essas variáveis aí? Olha, Kennedy, primeiro, os juros estão no patamar em que estão não por causa do fiscal. Os juros estão no patamar em que estão porque a nossa resposta à inflação que eclodiu pós-pandemia foi extremamente intensa e rápida e levou os juros para um patamar muito elevado. Então, o atual patamar dos juros reflete o que aconteceu com esse ciclo inflacionário e esse ciclo de alta de juros que a gente passou em 2021 e 2022. Ponto. Não tem nenhum componente fiscal de risco do país quebrar ou qualquer outra coisa embutido nessa taxa de juros que a gente tem hoje. Não tem. Segundo ponto, Deixa eu só entender uma coisa, Mônica. Significa então que aumentaram demais a taxa durante a pandemia ou precisou aumentar tudo que aumentou na velocidade que ela cresceu? Toledo, a minha avaliação é a seguinte: a gente tem um regime de metas de inflação que funciona, mas que não é a oitava maravilha do mundo, embora muitos economistas brasileiros acreditem nisso. A gente tem um sistema de metas de inflação que, invariavelmente, acaba nos levando, por razões diversas da economia brasileira, tal qual ela funciona, que acaba nos levando para essas situações, às vezes, em que as taxas de juros ficam altas demais. Essa é uma circunstância desse tipo. Se eu acho que os juros foram elevados além da conta, sim, eu acho.
Eu sinceramente acho. Eu não acho que a gente precisava ter gerado o enorme diferencial que a gente acabou gerando entre juros e inflação que a gente gerou, deixando a taxa de juros real desse tamanho, a tal ponto de simplesmente ser impossível investir no país. E aí, Agora, quando a gente discute, Mônica, corte de gastos, despesas, tem que lembrar que os juros são uma despesa alta, se não a mais alta, que a União tem, né? Ela é é, uma despesa também, né? é, Mas ninguém fala. Trata essa taxa com, né? Assim, é não. sempre gasto em Juros no saúde, Brasil é o Espírito Santo que paga, né? Não, porque o que é isso. acontece é meio isso. Porque o que acontece é que a discussão no Brasil é sempre sobre o conceito de déficit ou superávit, ou resultado, vamos dizer assim, fiscal primário do governo. Primário significa o quê? Que quando a gente trata de receitas e despesas, a gente pega despesas, mas a gente exclui todas as despesas com pagamento de juros. Então, quando a gente fala o resultado primário é receita menos despesa, mas sem incluir as despesas com pagamentos de juros. E nós temos essa atração pelo resultado primário que permanece conosco, que vem lá de trás da época em que nós tínhamos, sim, verdadeiros problemas fiscais que hoje nós já não temos mais. Então, mas continuamos pensando em termos de resultado primário. Você deu o melhor título que eu já imaginei nessa área para mim agora. Discussão fiscal no Brasil é primária. Completamente primária, em todos os sentidos. Ela é primária no sentido conceitual e ela é primária no sentido de falta de profundidade, por assim dizer. Exato, é isso, é isso. É isso. E por não considerar precisamente uma despesa que é absolutamente fundamental, que é a despesa com juros, e que sim tem que contar, porque a despesa com juros, quando você compara as outras, em percentual do PIB, ela é imensa. A gente está sempre rodando lá na faixa dos 6, 7, 8% do PIB de despesa com juros. Isso é uma coisa colossal. E essa despesa com juros, ela tem um viés distributivo, evidentemente, né? Porque quem é que detém os títulos do governo, os títulos da dívida pública, que recebem esses pagamentos de juros? Ora, não é a classe média nem os mais pobres. São, em Não grande sou uma dona medida, de os casa ou sem bancos e os mais carteira, nem os ricos. aposentados. Exatamente, não é a dona de Exato. casa, não é o aposentado. Então, tá aí uma outra questão que nunca entra em discussão quando o pessoal começa a chiar e a gritar sobre o fiscal e os juros, que não são jamais levados em consideração. É, Ou Porque eu seja, fico haveria imaginando. espaço. Diga, mas é. Não, Não, fala, não, é Zé. só para traduzir para as pessoas, quer dizer, se você baixa, quando você baixa 0,25 que seja, um meio ponto percentual dessa taxa, que caísse de 10 para 10, de 10,5 para 10, que não vai cair, você tem uma economia brutal para o governo, né? Que ele deixa, não é primária, mas é uma economia que ele vai deixar de gastar com juros, que de alguma maneira isso poderia estar ser usado para outra, um dinheiro que poderia ser usado para outra coisa, eu estou enganado. Não, você está certo. A única coisa a ter em mente é o seguinte: a taxa de juros que o Banco Central determina não é a taxa de juros que incide sobre a dívida pública. No entanto, existe uma relação entre uma coisa e outra. Ou seja, Uhum. quando o Banco Central está aumentando a taxa básica, os juros que incidem sobre a dívida pública também vão subir. Não necessariamente na mesma proporção. Aí tem uma série de fatores que vão influenciar como que os juros da dívida vão subir. E tem um outro elemento aqui que eu considero importante. Eu disse anteriormente que os juros no Brasil hoje estão no patamar, os juros básicos, né, estão no patamar em que estão por conta desse ciclo de inflação pós-pandemia que a gente sofreu e pelo fato de a gente ter subido os juros muito rápido e ter feito uma queda, uma redução dos juros muito lenta. Comparado com a subida, a descida tem sido extremamente lenta. Quando a gente pega isso e traduz isso para os juros sobre a dívida, o mesmo se dá.
E essa ligação hoje entre juros básicos e juros da dívida, provavelmente ela está mais forte porque o fiscal não está entrando em consideração. Porque normalmente, num país em que realmente o fiscal é problemático, a Argentina, por exemplo, um país que tem um problema enorme, embora esteja todo mundo soltando foguete por causa do Milei e do arroxo que ele está fazendo por lá. Mas a situação é completamente insustentável na Argentina, mesmo do jeito que ela está hoje. Como é que são calculados os juros da dívida argentina? Tem um prêmio de risco embutido ali, porque, como é um país que está sempre prestes a quebrar, ou está sempre prestes a não conseguir cumprir suas obrigações financeiras, tem um prêmio de risco embutido, que está atrelado ao fiscal, assim, à situação fiscal. No Brasil, hoje, a gente não tem isso na mesma magnitude que nós já tivemos no passado, porque ninguém acha que o Brasil vai quebrar amanhã. Nem o pessoal da gritaria da Faria Lima com o fiscal acha isso conscientemente. Isso não está no cenário de ninguém. Então, quando você vai olhar para os juros sobre a dívida pública no Brasil, hoje o prêmio de risco ele é pequeno, ele não é mais alto. Então, sim, grande parte dos juros sobre a dívida pública no Brasil hoje são influenciados pela taxa básica, pelo que o Banco Central está fazendo com a taxa básica da política monetária. Mônica, ou seja, haveria espaço para uma queda de juros hoje. Ah, com certeza.